Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar sobre Loki, tá? Vamos falar sobre o segundo episódio da segunda temporada intitulado Quem é Brad? E vamos usar os spoilers aqui de sempre, tá? Então se você não viu o episódio, para aí o vídeo, vai lá assistir o episódio e depois vem ver a nossa conversa. Gente, o episódio ele tem uma história bem curtinha, né? Uma história bem simples, bem rápida, né? Tá um pouco fugindo daquela complexidade toda que é essa coisa de linha temporal para cá, linha temporal para lá, coisa e tal, né? E o Loki e o Mobius eles vão atrás, né, de um agente que é o agente X-15, né, que na verdade o nome dele é Brad, né? Ele está vivendo lá na linha do tempo sagrada, lá na realidade dele, ele é um diretor de cinema famoso, tá? Mas ele tinha sido incumbido de ir atrás da Sylvie e saber o que estava acontecendo com a Sylvie, né? E o cara acaba não querendo dar informação, né? Ele acaba sendo capturado pelo Loki e pelo Mobius, né? Ele faz um jogo duríssimo, né, para dar a tal da informação, né, da Sylvie, coisa e tal, né? E aí ele começa a falar que o Loki tá querendo dar uma de herói, mas na verdade ele é um vilão, coisa e tal, que tudo que ele e a Sylvie fizeram acabou prejudicando todo mundo, coisa e tal. Aí o Loki chegou e, não, o negócio é o seguinte, eu vou ser ruim então, tá? E eu vou acabar torturando você, né? Eles arrumaram um jeito lá de torturar o camarada lá, eles colocaram o cara numa espécie de, sei lá, caixa de acrílico, um negócio assim, entendeu? Que ficava aumentando e diminuindo de tamanho, né, no caso, né? E o Loki começou a torturar o sujeito. Quer dizer, agora tá meio que na moda, né, você torturar as pessoas, né? A gente se lembra do Jack Bauer fazendo isso em 24 horas, né? E agora a gente está vendo o Loki, né? Colocando lá o cara trancando o cara numa caixa que aumentava e diminuía de tamanho e ficava esmagando o sujeito lá dentro até o cara falar, né? No caso. E aí eles acabaram descobrindo, né? Que a Sylvie está numa realidade alternativa que está em 1982. Ela está trabalhando no McDonald's, né? Ela não estava nem aí, né? De querer ajudar o Loki, que ela estava querendo ficar longe daquilo tudo, ela está querendo fugir, entendeu? De toda aquela coisa da AVT, coisa e tal, né? Só que aí, né? As linhas do tempo estão sendo cortadas, estão sendo destruídas, né? As ramificações no tempo estão sendo cortadas, estão sendo destruídas, o que significa que milhares não, milhões e milhões de pessoas vão morrer nessas realidades alternativas, né? E aí eles acabam fugindo dessa linha do tempo, né, onde está vivendo a Sylvie, né, onde ela trabalha no McDonald's, que no final das contas é uma ramificação, né? E aí eles voltam para AVT, no caso, né? E eles acabam descobrindo quem está fazendo aquela ramificação, esqueci o nome da vilã que está fazendo aquela ramificação, que essa série é cheia de personagens, né? E aí eles não conseguem deter a ramificação e milhões de pessoas acabam morrendo, né? E aí fica o Loki lá e o Mobius ali com uma cara de tacho, né? Olhando para aquela televisão velha lá, com só agora pouquíssimas linhas do tempo, no caso, né? Que a maioria delas acabou sendo destruída, né? E aí muitas pessoas morreram, né? A Sylvie ficou revoltada com aquilo, né? Que ela falou, é isso que vocês conseguem fazer? O máximo que vocês conseguem fazer é isso? Não conseguir deter essas ramificações? Aí ela chegou e falou assim, eu vou embora, eu vou voltar lá para minha linha do tempo lá, se é que ela ainda tá lá, entendeu? Voltou. E o episódio termina com ela sentada lá conversando com o garoto, tá? E fica essa situação aí. Foi um episódio com um gosto de derrota no final das contas, né? Que eles estavam evitando, né? De acabar com essas ramificações no tempo, estavam evitando que essas ramificações do tempo fossem destruídas, né? Na verdade. E não conseguiram, né? E tem esse cara, né? Esse agente X-15 aí, esse Brad aí, entendeu? Também na jogada, entrou esse personagem, né? Não me lembro se ele foi um personagem que apareceu na primeira temporada, que eu não tô muito lembrado da primeira temporada, mas basicamente o que aconteceu foi isso, tá? Nesse segundo episódio, né?
Então a gente está tendo episódios na casa dos seus 48 minutos, mais ou menos, tá? Que estão trabalhando algumas coisas, estão trabalhando algumas questões, volta e meia eles ficam mexendo naqueles paranauês temporais lá, consertando, examinando coisa para lá e para cá, entendeu? Isso tudo acaba tornando a série um pouco mais difícil de você acompanhar. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que você ainda tem um fio narrativo ali que você consegue acompanhar e não precisa, pelo menos, né, para mim, tá? Eu tô falando isso como espectador, tá? Pelo menos para mim eu não preciso me ater tanto àqueles detalhes de toda aquela Tecnobabble temporal lá que aparece, entendeu, nessa série, né? Eu particularmente eu gosto muito do personagem do Loki, tá? Eu quando eu comecei a ver o Loki nos Vingadores, eu gostei muito do trabalho do Tom Hiddleston, né, nos Vingadores, né? Eu gosto muito desse personagem. Ele está tendo agora uma série, coisa e tal. Essa série está tendo uma segunda temporada. A única coisa que a ideia é interessante, a ideia é boa, tá? Dessa coisa de viagem no tempo, de linhas do tempo alternativas, entendeu? O problema é que eu acho que eles complexificam demais a coisa, entendeu? Eu acho que eles botam muito detalhezinhos, muitas tecnobabbles ali, entendeu? Que acabam tornando a série um pouco mais difícil de você acompanhar, né? No caso, né? E aí a gente precisa, sei lá, ter uma. Eu gosto de ver as coisas mais por cima. Eu não me atenho tanto aos detalhes da série, não. Senão acho que eu vou surtar ali completamente, como todos os episódios de Viagem no Tempo fazem na cabeça da gente, que fazem a gente surtar, tá? Mas ele tem uma ideia que dá para acompanhar e é isso, gente. É basicamente isso que eu tenho para falar desse episódio para vocês. Tá certo? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversar mais sobre Loki com vocês aí, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.